Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar para vocês de Eu, Robô, do Isaac Asimov. Eu li esse livro no mês passado, em abril, mas eu resolvi fazer um vídeo separado, só para ele, do mesmo jeito que eu fiz com Uma Criatura Dócil, do Dostoiévski, que se eu não postei ainda, eu devo postar em breve, porque eu achei muito bom esse livro, eu achei que ele merecia um vídeo só para ele. Eu, Robô, ele foi escrito pelo Isaac Asimov na década de 50. E é isso que torna o livro um clássico tanto da ficção científica quanto da literatura mundial. Porque na década de 50 pouco se falava em robô. E o termo robótica foi cunhado pela primeira vez aqui nesse livro. Então é isso que torna Isaac Asimov um gênio. Então, esse livro aqui, ele traz também as 3 leis da robótica, que eu acho que quase todo mundo já conhece, elas ficaram famosas por causa do filme de 2004, Eu, Robô. Mas, em resumo, a primeira lei diz que um robô não pode machucar um humano, a segunda lei diz que um robô tem que obedecer às ordens dos humanos, e a terceira lei diz que um robô não pode machucar a si mesmo. Asimov, ele criou essas 3 leis para combater o que ele chama de o complexo de Frankenstein. Isso porque o Dr. Frankenstein, quando ele criou a criatura dele, essa criatura se voltou contra ele e acabou matando ele. E isso acontece porque o Dr. Frankenstein ele afrontou uma lei de Deus. Só Deus pode criar, só Deus pode dar a vida. E o Dr. Frankenstein, quando ele violou essa lei divina, ele recebeu em troca uma punição. Foi a mesma coisa que aconteceu com Prometheus, quando ele roubou o fogo para dar aos humanos. Ele foi punido por isso. Então, Asimov ele cria essas 3 leis para afastar esse complexo de Frankenstein que existia até então na literatura de ficção científica. Não só na literatura de ficção científica, mas também nos filmes. Então, um exemplo que eu coloquei na resenha, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, é o filme Metrópolis, de Fritz Lang, que é um dos primeiros filmes de ficção científica que acontece exatamente isso. A criatura se volta contra o criador. E as leis impediriam que isso acontecesse. Então, a partir daí, a literatura de ficção científica envolvendo robôs, ela deslanchou por influência de Isaac Asimov. A estrutura de Eu, Robô é uma estrutura de 9 contos, que são pequenas histórias de robôs, e o que faz com que esses 9 contos eles tenham algo em comum é que uma robô psicóloga de uma empresa responsável pela fabricação de robôs, ela está dando uma entrevista para um jornalista já no final da vida dela. E aí ela vai contando as histórias de robôs mais importantes da carreira dela. A primeira história, que é chamada de Robbie, é uma história de um dos primeiros robôs que foram criados, ele nem fala. E a última história, que vai acompanhando o desenvolvimento dos robôs e vai acompanhando também a trajetória dela dentro da empresa, já é a história do que eles chamam de máquinas, que são responsáveis pelo controle da produção mundial e a vida em sociedade já se tornou impossível sem elas. Eu, Robô é um livro muito fácil de ser lido para quem não tem contato com a ficção científica, para quem não é familiarizado com a ficção científica, porque a leitura dele é bem leve. Mas assim, Isaac Asimov, eu já li outros livros dele, eu já li a trilogia da Fundação e O Fim da Eternidade. Ele não é famoso por desenvolver personagens. Essa não é a característica dele. Os personagens dele são planos. Esse é o objetivo dele, essa é a característica da obra dele. Então você não pode ler um livro de Isaac Asimov esperando grandes aprofundamentos psicológicos e sentimentais, porque isso não vai acontecer. O que Isaac Asimov faz aqui em O Robô é desafiar você, leitor, intelectualmente. Cada uma das histórias que ele conta apresenta uma problemática envolvendo as 3 leis. As leis nunca chegam a ser quebradas, como acontece no filme, mas elas têm alguns problemas de interpretação. Só que ele vai te envolvendo de tal forma nesse mundo que você se sente capaz de resolver esses problemas, você se sente capaz de apresentar uma solução. E é isso que Isaac Asimov quer, ele quer te desafiar para que você também encontre soluções, para que você veja que você tem uma capacidade intelectual muito grande. Sem contar que ele introduz temas aqui que envolvem o questionamento da tecnologia, que envolvem a pergunta do que torna um robô não humano e, a contrário senso, do que nos torna humanos. Uma das histórias que eu mais gostei aqui é a de um conto chamado Razão,
que é sobre um robô que eles chamam de robô Descartes, porque esse robô ele começa a questionar a própria existência dele. Então ele vira para os cientistas e ele fala: mas como vocês podem ter me criado se eu sou uma criatura tão superior a vocês? Como alguém inferior pode criar alguém superior? Então esse robô começa a apresentar uma série de conflitos psicológicos que os cientistas vão tentar de alguma forma resolver. Então você vê que alguns dos problemas envolvendo as três leis, eles não são de ordem técnica, eles são de ordem filosófica. E essa também é uma das características de O Robô. Envolve perguntas também sobre a essência da tecnologia, a essência da robótica, as limitações que envolvem o desenvolvimento dessa tecnologia. Recomendo muito O Robô, é sem dúvida um clássico, merece ser lido. Isaac Asimov escreveu outras histórias sobre robôs que eu pretendo ler, mas esse aqui foi o primeiro que eu li e pra mim foi uma ótima introdução. Então, é isso. Mesmo pra você que não gosta de ficção científica, é um bom começo. Beijo e até a próxima.